Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado, dia 27 de abril. Não repara que eu acabei de acordar. Acordei agora há pouco. Dormi ontem, apaguei mesmo. Não ouvi nem o despertador das 6. Eu levantei às 8 porque as crianças estavam enchendo o saco. Mas pensando assim, vou levantar agora, vou dar comida pra vocês agora, pra vocês pararem de encher meu saco, mas ainda é muito cedo. E afinal, elas estavam certas. Afinal, já era 8 horas da manhã. E aí eu vou. Algumas pessoas, né, foram no meu Instagram. Eu postei aqui um texto, né, do que aconteceu. Algumas pessoas foram no meu Instagram e viram também o que aconteceu. E eu vou contar aqui como é que estão as coisas. Bom, na quinta-feira, final da tarde, a minha mãe. Estão ouvindo isso? São os gatos rolando no meu telhado e aí agita a galera toda aqui. Ai, Senhor. Marilyn, parou, não é contigo não, você não pode resolver a situação. Não adianta você ficar gritando que não vai resolver, os gatos vão continuar rolando. Vou ver se eu consigo falar apesar disso, apesar dessas interrupções que eu tenho aqui em casa. Bom, na quinta-feira, final da tarde, eu tava aqui até arrumando umas coisas na cozinha. O que acontece? Esse negócio de eu fazer obra em casa, eu não tenho onde enfiar as coisas que eu compro, os materiais, entendeu? Tenho cal, tenho cimento, coisa. Porque eu não posso colocar ali embaixo na minha garagem porque ela tem infiltração, aí acabaria estragando, né, material. E eu não posso colocar aqui atrás também porque meu telhado foi quebrado, né? Eu já contei essa história. Então sou obrigada a colocar dentro de casa. Não posso colocar ali na varanda ali de fora onde fica a Biá de Pandora, porque senão eles vão querer, vão fuçar, vão fazer xixi no negócio. Não posso colocar no quartinho, sabe? Acabo tendo que colocar na cozinha. E a minha cozinha, antigamente ela era uma cozinha normal assim. Só que depois, como eu precisei do meu espaço da sala para atender cliente, então eu usei essa sala para colocar maca e tal, atender cliente, joguei o sofá lá para cozinha. E hoje eu tenho uma cozinha conjugada, que é sala e cozinha. E pra mim tá tranquilo, porque assim, eu não preciso de uma cozinha muito grande mesmo, não cozinho tanto assim. E eu tava vendo até no vídeo da Lenita, esses dias, que lá na Coreia é habitual a cozinha ser conjugada com a sala. Então eu falei assim, então eu tenho uma, uma cozinha coreana. Só que por esses dias eu tava arrumando essas coisas lá, porque já tava começando a me irritar, sabe? Tipo assim, eu não tenho um sofá pra sentar, porque assim, tem um sofá que as crianças sentam e elas ocupam o espaço todo, às vezes não sobra uma beiradinha pra eu sentar. E o outro sofá tá lotado de tralha, um monte de coisa que eu coloco ali em cima e tal. E aí eu falei assim, vou dar uma arrumada nisso, vou ver onde eu enfio essas coisas, que já tava começando a me irritar, sabe? E tá eu lá no meio da bagunça, meio assim, não tem nem como passar, tirando coisas, jogando coisa no lixo e vendo o que pode colocar em outro lugar e tal. Minha mãe tinha mandado uma mensagem pra mim falando assim que ela ia lá ia falar na minha avó, que ela ia lá na casa da minha tia, né? Minha prima tá lá com o neném, porque ela ia pegar um chinelo que era da minha avó, que ficou lá, porque o chinelo dela tava ruim. E ela só ia lá para buscar isso, mas que ela não estaria levando o telefone, porque eu falei que por esses dias, né, que a gente tenta encontrar minha mãe e não acha, não sei o quê. Então hoje ela tem avisado pra gente as coisas. Então avisou que não ia levar o telefone, porque o telefone estava carregando, que estava em casa, eu tá tranquilo e tal, era só ali, né? Já mostrei várias vezes o caminho de como quando eu ia para casa da minha avó, entendeu? Eu descia minha rua aqui, atravessei a linha de trem, tô na linha onde era a casa, na casa da minha tia. E aí minha mãe falou que ia pra lá. De repente, passou um tempo, a minha prima me manda mensagem: "Você tá em casa?" Eu tô. Ela não, porque a sua mãe falou que ia vir aqui, né, pra buscar um chinelo, só que ela tava demorando. E só que ela falou que ia passar no mercado antes, e que do mercado ela ia vir pra cá.
E aí chegou um cara com de cavalo, primeiro chegou o cachorro começou a latir, a pular na porta, e ela até pensou, ah, minha tia chegou. Só que quando ela foi ver, era um cara de cavalo. Aí ele falou assim, perguntou, né, por mim, né, quem era a filha, né, da minha mãe e tal, onde que eu morava, e falou com a minha prima assim, não, porque ela caiu ali perto do mercado, bateu com a cabeça e foi chamado o SAMU e levaram ela. E aí foi isso que a minha prima me falou. Só que eu não tinha informação exatamente, tipo assim, levaram ela, tá, mas levaram ela pra onde? Criei os cachorros aqui, deixei as coisas tudo pro alto ali e fui pra rua pra saber a informação mais concreta, né? Porque falaram que ela caiu perto do mercado e que meu padrasto estava junto com ela, claro, ele tá sempre com ela. Aí fui eu pro mercado pra saber, pensei, vou lá ao mercado, que alguém do mercado deve saber me informar. Mas chegando ali ao mercado, aí veio uma menina me chamando, Paola. Só que eu fiquei assim, será que ela me chamou mesmo? E assim, eu enxergo muito mal, mas muito, muito, muito mal mesmo. Aí eu fui em direção a essa menina pensando assim, cara, se eu chegar perto dela e ela não falar nada comigo, eu vou fingir alguma coisa pra eu, tipo assim, né? Caraca, o mico, né? Aí fui andando na direção da menina, assim, meio. Será que ela tá vindo na minha direção? Vi ela caminhando, mas será que é ela mesmo que me chamou? Porque eu ouvi, mas não vi de onde que me chamaram, não vi a pessoa, e eu só vejo o vulto, né, assim. Vulto não, a sombra da pessoa, assim, ela desfocada, na verdade, eu vejo a pessoa muito desfocada. E aí, de perto, não, de perto, assim, bem perto, eu enxergo. Aí a menina veio, me contou que a minha mãe foi ajudá-la a atravessar umas crianças, porque tinha cachorro, coisa e tal. Nisso, um outro cachorro que estava dentro de um quintal, que estava numa corrente, uma corrente longa, aquelas bem longas, ele veio assim, bum, e nisso quase foi na perna da minha mãe. Nisso a minha mãe se assustou, caiu, bateu com a cabeça, sangrou, desmaiou logo, ficou uns 3 minutos desmaiada. Aí veio todo mundo da rua, tal, socorrer, carregaram ela e tal, chamaram, não foi nem o SAMU, chamaram a ambulância e aí levaram ela para a policlínica da minha cidade. Por que eu precisava saber essa informação? Porque senão eu pegava, ia para a policlínica da cidade e se fosse o SAMU, por exemplo, podia ter levado para outro lugar em Juiz de Fora, porque quando bate com a cabeça, né, geralmente tomografia, por exemplo, raio-x, as coisas assim, não tem na minha cidade. Então mandam para Juiz de Fora. Então eu precisava saber, tipo, para onde eu vou, onde eu procuro, porque eu não tinha essa informação. Aí falaram assim, não, foi lá aqui pra nossa cidade mesmo. Aí nisso a minha tia me liga, aí vem uma outra pessoa também me contar a mesma história. Sabe, você tá com o telefone, assim, falando com uma pessoa e outra pessoa, sabe, aquela confusão. E aí eu vim pra casa, porque na hora que eu saí na rua, eu só coloquei, na verdade, foi uma saia longa, eu tava com esse shortinho de mendigo de arrumar casa e muito curtinho. Só coloquei uma saia longa por cima e saí pra rua. Eu falei, eu vou em casa só pra colocar uma calça e pegar minha carteira, né, pegar dinheiro e tal, pra ônibus, que não sei o quê. E, e aí vi o horário de ônibus, era 5 e pouco essa hora, tinha um ônibus 6h15. Aí eu pensei, vou arrumar as coisas, que eu tenho que deixar os cachorros, tenho que tirar as coisas, tenho que deixar água, que você quer, e vou pra lá. Só que nisso a minha tia me manda um pix, tipo, pega um táxi e vai. Porque a preocupação era, meu padrasto estava lá com a minha mãe. Só que aí nisso, aí eu chamei o táxi para ir, também deixei de fazer todas as coisas que eu deveria fazer aqui em casa antes de sair, tipo, deixar água para as crianças, levar alguém para fazer xixi e cocô para eu não voltar. Sabe, algumas coisas padrão, que eu não sou aquela pessoa que pode, de repente, sair às pressas. Mas aí ela falou, não, já mandou um pix, não, chama o táxi e vai, porque seu padrasto tá lá com ela, que não sei o quê.
Porque a questão é que meu padrasto tem uma demência, né? Então imagina minha mãe toda nervosa e ainda por cima tendo que lidar com a demência do meu padrasto, né? Né, neurologicamente ele não tem mais como lidar com situações, nem com as situações normais, quanto menos com situações assim. E aí peguei um táxi, chamei o táxi, fui pra lá, minha mãe estava lá. Aí ela estava lá na sala de saturação. Saturação? De sutura. Aí ela estava lá com um curativo aqui assim na testa, o olho muito, muito inchado. Ela falando que o braço dela estava doendo também, estava com sangue, um pouco de sangue na blusa, sentada. Ela falando que do olho onde caiu, que ela não estava enxergando deste olho e tal. E meu padrasto lá, assim, sereno, porque assim, ele não tem consciência das coisas, assim, totalmente, muito sereno. E aí a questão é, aí falaram assim, não, vamos levá-la pro HPS em Juiz de Fora, porque tem que, né, fazer exames e ver, porque caiu com a cabeça, nananã. Só que só pode ir um acompanhante. Só que eles olharam assim pra mim e pra ele, tipo assim, só pode ir um acompanhante, achando que iria eu ou ele. Eu falei, não, eu não posso. Aí eu falei, não, ele tem uma demência, coisa e tal. Eu vou ter que ficar com ele. E aí entrei em contato, né, com minha tia e tal. Aí a minha irmã tava tava até nessa rua, tava bem perto de lá. Só que ela tinha que ir em casa buscar documento dela pra poder ir pra lá. Minha irmã foi pra lá. E aí nós ficamos esperando a ambulância aí, pra depois eu vir e trazê-lo para casa. Aí, tipo, né, minha mãe foi pra lá, aí tava uma confusão, sabe? Que na hora que ela ainda tava na ambulância pra ir pra Juiz de Fora, porque os homens. Porque minha mãe, quando ela saiu, que ela falou que ela ia no mercado, depois ela ia lá na minha prima, só pra buscar um chinelo. Aqui é um bairro muito pequeno, a gente não fica andando sempre de bolsa, de. Eu sou a única louca que todo mundo fala, nossa, tô estranha, ela fica andando de bolsa. Eu sou a pessoa que mais anda de bolsa aqui. E o pessoal acha estranho, tipo assim, a pessoa andar de bolsa no próprio bairro pra ir ali, mas é porque eu levo telefone, às vezes eu levo carteira que vai precisar de comprar alguma coisa. Tô sempre com repelente dentro da bolsa. Então, eu tenho essa mania, mas mesmo eu tendo essa mania, às vezes também eu saio sem nada. Tipo, eu vou ali na minha mãe, não levo nada. E minha mãe, né, tem muito esse hábito, né, de sair, aí vai lá pra. Foi lá ia lá na minha prima apenas, não levou nada, então não tinha documento. Então, na hora que tava na ambulância, e eles querendo muito que eu tivesse um documento dela, eu falei assim, eu posso ir buscar, posso pegar um táxi e ir buscar. Só que mesmo de táxi, não é tão rápido assim, de lá, eu ia gastar pelo menos uns 20 minutos. Só que eles não poderiam esperar esse tempo, tinha aquela hora que a ambulância tinha que sair. Eu ainda falei, se vocês passarem pela estrada daqui, que é a Estrada União Indústria, vindo lá da Policlínica pra cá, era caminho, era só eles pararem, eu entrar na casa, pegar o documento e entregar para eles. Só que eles não iam passar por essa estrada porque para eles é mais fora de mão. Iam passar pela BR, que é completamente o oposto. E aí, mas aí quando pegaram lá a cópia do cartão do SUS lá na Policlínica mesmo, e eu falei assim, não, amanhã, eu tenho como amanhã pedir uma pessoa para levar esse documento dela, né? Que aí eu pego em casa, entrego para minha tia, que trabalha na cidade, né? Para ela levar esse documento. Nisso acabou que a minha irmã tinha uma cópia, até falei assim, capaz de ter, porque às vezes precisa de usar coisa de cartão de crédito, dar para mãe, as coisas assim. Capaz a minha irmã até ter uma cópia, até tinha cópia de documento da minha mãe, mas eu falei assim, não, eu amanhã eu mando isso, aquela confusão de coisas para resolver, e minha mãe dentro da ambulância, e sendo medicada ali, estando pronta para sair, reclamando de dor, e o meu padrasto do meu lado, rindo, achando engraçada a situação. Se você é uma outra pessoa, porque eu sou a mais calma da família, né? Se é uma outra pessoa, já tinha estressado, tipo assim, eu tô aqui igual louca, resolvendo as coisas, preocupada, não sei o quê. E tem uma pessoa que não para de rir, sabe? Então, assim, aí minha mãe foi,
Vim com o meu padrasto para casa, né? Pegamos um táxi, viemos para casa dele. E aí eu já fiquei direto com ele. Quer dizer, eu levantei quinta-feira de manhã e eu só fui dormir ontem à noite, quando, enfim, né, eu pude vir para casa, porque eu não consigo dormir fora da minha casa, assim. E aí minha irmã foi para lá e ficou com ela lá no HPS. Eu nunca fui no HPS, mas eu sempre tive medo de ir lá, porque quando as pessoas falam que lá é o horror dos horrores, assim, porque, tipo assim, fica todo mundo num corredor, sabe, as macas, tem até número, assim, que já tem o hábito, né, de ficar ali no corredor, meio que assim, em observação. O acompanhante não tem como sentar, não tem uma cadeira para acompanhante, você senta ali naquela escadinha ali que sobe pra maca. Eu não sei descrever porque eu nunca estive lá, estarei por esses dias. Mas eu nunca estive lá, então fica em observação, aí alguém recebe alta, e aquele que tava primeiro, aí que vai, sabe? Aí minha mãe tava lá, aí o que aconteceu? Mas a gente já fez alguns exames, a maior parte dos exames, né, já fez. O negócio do... Aí deu o seguinte, na tomografia que fez, que o osso fraturou o osso, e que possivelmente isso que poderia estar causando, né, essa cegueira dela nesse olho, e que ela ia estar muito, muito, muito inchada e coisa e tal. Aí minha irmã até mandou mensagem para mim ontem falando assim, ó, agora falta uma consulta também com o oftalmologista para ver como é que tá a situação. Fez um exame lá pra ver se não afetou a cabeça, né? Aí não, graças a Deus tá tudo bem. E parecia realmente tudo bem, porque minha mãe, ela contava a história de maneira, com bastante discernimento, as coisas. Então parecia que não afetou nada realmente a cabeça, e deu isso no exame. Faltava fazer também um exame no oftalmologista, né, pra ver o negócio da vista. Mas a minha irmã falou assim, mas só deve sair lá pra semana que vem, né, esse exame, porque agora vem fim de semana e tal. E depois eu vou falar com vocês sobre astrologia. Mas como não estamos mais em Mercúrio retrógrado, conseguiu para ontem mesmo esse exame lá na CISPES do oftalmo. E aí já fez o exame, deu também, que não tem problema nenhum de visão, ou seja, minha mãe não vai ficar cega. É uma coisa momentânea, possivelmente ela não está enxergando porque está muito inchado. Mas depois, né, que passar o inchaço, coisa e tal, que ela volte a enxergar normalmente. Mas a minha mãe vai precisar de fazer uma cirurgia nesse osso, né, que fraturou. Possivelmente vai ser na Santa Casa. Mas então ela tem que ir ficando até lá, até sair, até resolver todas as coisas, com essa questão de dor, a questão do inchaço, taranã. E depois vai fazer, tem outros exames ainda para fazer. E aí depois ela vai fazer essa cirurgia. E aí, bicho, aí agora a gente tá nesse movimento, entendeu? Tipo, porque aí já fizeram uma escala, acabaram de me mandar agora cedo a escala, né, de quem que vai ficar com o meu padrasto, de quem que vai ficar com ela nos horários lá, entendeu? Eu fiquei direto, né, com ele. Aí agora sim estão organizando a escala de quem fica, de quem vai, de quem, entendeu? E isso vai ser durante agora um bom tempo, né? Porque não vai ser uma coisa tão rápida, né? Porque vai ter que fazer também essa cirurgia.